Você já viu um homem que parecia o parceiro perfeito, atencioso, fiel, comprometido, e, mesmo assim, foi traído? Talvez isso tenha acontecido com você. Se a ideia de que mulheres só traem quando estão infelizes sempre fez sentido para você, é hora de reavaliar essa crença. A realidade é que a infidelidade feminina vai muito além da insatisfação emocional. Estudos mostram que mesmo mulheres que amam seus parceiros podem ser infiéis. Mas por quê? O que realmente está por trás dessas traições inesperadas? Neste vídeo, vamos explorar os motivos ocultos que levam algumas mulheres a trair, mesmo quando têm relacionamentos aparentemente perfeitos. Você entenderá os gatilhos psicológicos, biológicos e sociais que influenciam essas decisões e aprenderá a identificar os sinais antes que seja tarde demais. Prepare-se para uma análise direta, fundamentada na ciência e livre de ilusões românticas. Mitos e realidade sobre a infidelidade feminina. Muitas pessoas acreditam que a traição feminina só acontece quando o relacionamento está em crise. Esse é um dos maiores mitos sobre a infidelidade. A verdade é que o desejo de trair pode surgir mesmo quando a mulher se sente amada e valorizada. Mito 1. Mulheres só traem quando estão infelizes no relacionamento. A ideia de que mulheres só procuram outro homem quando estão emocionalmente insatisfeitas ignora fatores mais profundos. Estudos mostram que muitas mulheres que traem descrevem seus relacionamentos como felizes. A traição, nesse caso, não é uma fuga do parceiro, mas sim uma busca por sensações diferentes. Mito 2. Apenas homens traem mais por instinto biológico. Durante anos, a sociedade reforçou a ideia de que os homens são naturalmente mais propensos à infidelidade. No entanto, pesquisas indicam que, quando há oportunidade e sigilo, as taxas de traição entre homens e mulheres se igualam. A diferença está no fato de que as mulheres, historicamente, sempre tiveram mais a perder socialmente com a infidelidade. Mito 3. Se você for um bom parceiro, nunca será traído. Muitos homens acreditam que basta ser um parceiro leal e amoroso para garantir fidelidade. Embora um relacionamento saudável reduza as chances de traição, ele não elimina os fatores psicológicos e sociais que podem influenciar esse comportamento. Algumas mulheres traem não por insatisfação com o parceiro, mas pela necessidade de novas experiências ou validação externa. Compreender esses mitos é o primeiro passo para enxergar a realidade sem ilusões. Agora, vamos aprofundar os verdadeiros gatilhos que levam algumas mulheres à infidelidade. Os gatilhos ocultos da traição feminina. 1. A busca por emoção e novidade. O ser humano é biologicamente programado para buscar novidade. Esse impulso está ligado ao sistema de recompensa do cérebro, que libera dopamina sempre que experimentamos algo novo e excitante. No contexto dos relacionamentos, isso significa que, com o tempo, a intensidade emocional da fase inicial do romance naturalmente diminui. Enquanto alguns casais encontram maneiras de manter a chama acesa, outras pessoas começam a sentir um vazio. Algumas mulheres, mesmo estando felizes com seus parceiros, sentem falta da excitação do início da relação. Essa ausência pode levá-las a buscar experiências que reativem essa química cerebral em outro lugar. Pesquisas mostram que o efeito da paixão dura, em média, de 6 meses a 2 anos. Após esse período, a relação entra em um estágio mais estável e previsível. Se a mulher associa essa previsibilidade à monotonia, ela pode ser mais vulnerável a ceder à tentação de um novo envolvimento. Um estudo conduzido pela Universidade de Nevada revelou que 56% das mulheres infiéis relataram sentir tédio ou falta de emoção no relacionamento antes de traírem. Isso não significa que o parceiro fez algo errado, mas sim que o desejo de novidade pode ser um fator poderoso, mesmo para quem ama o companheiro. No entanto, a busca por emoções intensas não é o único gatilho que leva algumas mulheres à traição. Existe outro fator igualmente relevante: a necessidade de validação e atenção. Vamos explorar como esse aspecto influencia a infidelidade no próximo segmento. 2. Validação e necessidade de atenção. A necessidade de validação é um dos impulsos psicológicos mais profundos do ser humano. Para algumas mulheres, essa busca pode ser ainda mais intensa, especialmente em um mundo onde a atenção social e digital se tornou um grande ativo. As redes sociais amplificaram esse fenômeno, oferecendo um fluxo constante de validação externa. Likes, comentários e mensagens de homens interessados criam uma sensação imediata de reconhecimento e desejo. Mesmo em relacionamentos felizes, algumas mulheres podem sentir uma espécie de déficit emocional, quando essa validação não vem do parceiro com a mesma intensidade que no início do relacionamento.
Um estudo publicado no Journal of Sex Research mostrou que mulheres que sentem baixa autoestima ou insegurança em relação à própria atratividade têm uma probabilidade significativamente maior de buscar essa validação fora do relacionamento. Isso pode ocorrer mesmo sem a intenção consciente de trair inicialmente, apenas pelo desejo de sentir-se desejada novamente. Além disso, algumas mulheres associam a atenção masculina ao próprio valor pessoal. Se essa atenção diminui no relacionamento de longo prazo, a sensação de perda pode ser compensada ao buscar olhares e elogios de outro homem. Muitas traições começam exatamente assim, não por insatisfação com o parceiro, mas por uma necessidade emocional de reafirmação. Entender esse mecanismo ajuda a compreender que a traição nem sempre está ligada a falhas do homem. Mas há outro fator ainda mais preocupante que influencia essa realidade: o impacto da cultura moderna na normalização da infidelidade. Vamos falar sobre isso no próximo capítulo. 3. Influência social e normalização da infidelidade. A sociedade moderna mudou drasticamente a forma como enxergamos relacionamentos e fidelidade. O que antes era visto como um comportamento condenável, hoje é frequentemente relativizado ou até incentivado por certos discursos culturais. A mídia desempenha um papel fundamental nessa transformação. Séries, filmes e músicas romantizam traições, muitas vezes apresentando-as como atos de empoderamento ou autodescoberta. Além disso, influenciadores e figuras públicas normalizam a ideia de que a monogamia é ultrapassada ou opressora, criando um ambiente onde a infidelidade se torna uma escolha aceitável. Um estudo da Universidade de Oklahoma revelou que mulheres expostas com frequência a conteúdos que glorificam traições demonstram maior tolerância e menor culpa em relação à infidelidade. Isso mostra que os valores sociais realmente moldam o comportamento individual. Outro fator relevante é o impacto dos aplicativos de relacionamento. Mesmo pessoas comprometidas podem sentir a tentação de explorar essas plataformas, onde a oferta de atenção e novidade está a apenas um clique de distância. Isso reduz a barreira psicológica da traição, tornando-a algo que parece menos sério. Além disso, grupos feministas radicais e certos discursos de autoafirmação incentivam mulheres a não se limitarem a um único parceiro, promovendo uma visão onde a fidelidade se torna uma questão secundária diante do desejo individual. Com isso, muitos homens acabam surpreendidos ao descobrir que foram traídos não porque erraram em algo, mas porque o ambiente ao redor encorajava esse comportamento. E quando falamos de traição, há um fator biológico que também influencia essa dinâmica: a hipergamia. Vamos entender isso no próximo segmento. 4. O papel da hipergamia na infidelidade feminina. A hipergamia é um conceito frequentemente discutido quando falamos sobre dinâmicas de relacionamento. Em termos simples, refere-se à tendência natural das mulheres de buscar parceiros que estejam em um nível superior em status, recursos ou valor social em relação a elas mesmas ou ao parceiro atual. Embora a hipergamia seja um comportamento evolutivo, no mundo moderno ela pode se manifestar de maneiras que impactam diretamente a fidelidade feminina. Uma mulher que inicialmente escolheu um parceiro baseado em amor e compatibilidade emocional pode, ao longo do tempo, começar a questionar sua escolha se encontrar um homem que representa um upgrade em alguma área crucial para ela. Estudos mostram que mulheres em relacionamentos de longo prazo, quando expostas a homens de status significativamente mais alto, demonstram maior insatisfação subconsciente com seus parceiros. Isso não significa que toda mulher agirá com base nesses impulsos, mas aquelas que não possuem forte controle emocional podem ser mais suscetíveis à infidelidade. Além disso, em sociedades onde a independência financeira feminina cresceu, muitas mulheres passaram a redefinir seus critérios de hipergamia. Antes, o foco estava na segurança financeira. Hoje, pode estar em fatores como influência social, carisma ou até mesmo habilidades emocionais superiores às do parceiro atual. Isso explica por que alguns homens bem-sucedidos ainda são traídos. Não se trata apenas de dinheiro ou aparência, mas de uma dinâmica psicológica complexa onde a mulher está sempre avaliando, consciente ou inconscientemente, se pode ter um parceiro melhor. Compreender a hipergamia ajuda os homens a não romantizarem demais os relacionamentos e a estarem atentos a sinais de insatisfação gradual. Mas além desse fator, há um impacto emocional profundo que a traição causa nos homens, e é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Como um homem pode se proteger e evitar ser vítima. Compreender as razões por trás da infidelidade feminina é crucial, mas é igualmente importante que os homens saibam como se proteger emocionalmente e evitar cair nas armadilhas que podem levar à traição. Aqui estão algumas estratégias práticas para manter um relacionamento saudável e, ao mesmo tempo, preservar a própria autoestima e confiança. 1. Continue evoluindo como pessoa.
A atração em um relacionamento de longo prazo não depende apenas da aparência física, mas principalmente do crescimento pessoal e emocional. Homens que continuam se desenvolvendo, seja em sua carreira, saúde ou interesses pessoais, são mais propensos a manter a atenção e o respeito de suas parceiras. O simples fato de não se acomodar e buscar sempre melhorar como indivíduo pode ser o que mantém a chama acesa. Relacionamentos onde ambos os parceiros continuam a crescer juntos são mais resilientes à monotonia e à traição. 2. Esteja atento aos sinais de desinteresse. Um dos maiores erros que um homem pode cometer é ignorar os sinais sutis de que a parceira está começando a se afastar emocionalmente. Mudanças no comportamento, como menos comunicação, distanciamento emocional ou aumento no uso das redes sociais, podem ser indicativos de que ela está buscando algo fora do relacionamento. Detectar esses sinais precocemente pode ser a chave para corrigir o rumo e evitar que a relação chegue a um ponto de traição. Esteja atento ao comportamento dela e não tenha medo de conversar abertamente sobre como se sentem. 3. Não seja ingênuo. Alguns homens acreditam que, porque são bons parceiros, nunca serão traídos. Embora a lealdade seja essencial para qualquer relacionamento, também é importante entender que a infidelidade não é sempre um reflexo de falhas pessoais. Em vez de idealizar a fidelidade da parceira, mantenha uma visão realista e esteja consciente de que, mesmo em um relacionamento amoroso e saudável, a tentação pode existir. Isso não significa que você deve viver em desconfiança, mas sim que deve manter um certo nível de vigilância emocional para perceber quando algo está mudando. 4. Fortaleça sua masculinidade e autossuficiência. Homens que exalam confiança, liderança e independência são muito menos propensos a serem traídos. Isso não significa ser autoritário ou egoísta, mas sim ter uma postura firme sobre quem você é e o que espera de um relacionamento. Mulheres se sentem atraídas por homens que sabem o que querem e que não dependem emocionalmente da aprovação delas para se sentirem completos. A autossuficiência é uma qualidade vital para qualquer relacionamento saudável, e fortalece a posição do homem, tornando-o menos vulnerável a comportamentos que possam enfraquecer sua autoestima ou integridade. Com essas estratégias, um homem pode se proteger e, ao mesmo tempo, manter um relacionamento saudável e gratificante. No entanto, o impacto da traição pode ser devastador. No próximo capítulo, veremos como lidar com as consequências da traição e o que fazer para crescer após essa experiência. Superando a traição, transformando a dor em crescimento. A traição é, sem dúvida, uma das experiências mais dolorosas que um homem pode vivenciar em um relacionamento. No entanto, embora a dor seja inevitável, o processo de superação pode se transformar em uma poderosa jornada de crescimento pessoal e fortalecimento emocional. A chave está em como você escolhe lidar com as consequências dessa experiência. 1. Aceite a dor e o processo de luto. O primeiro passo para superar a traição é permitir-se sentir a dor. Muitos homens tentam ignorar ou suprimir as emoções, o que apenas prolonga o sofrimento. É fundamental reconhecer e aceitar que você foi ferido. O luto após a traição não é apenas uma reação emocional, mas um processo necessário para curar as feridas profundas que podem surgir. Levar o tempo necessário para processar a dor, sem pressa de superar, é crucial para evitar que ela se torne um bloqueio emocional a longo prazo. 2. Reflita sobre o que aprendeu. A traição pode servir como um espelho para seu próprio crescimento pessoal. Ao invés de se concentrar no erro da outra pessoa, use a experiência para refletir sobre você mesmo. A autossuficiência emocional não só ajuda a recuperar o equilíbrio após uma traição, como também prepara você para construir relacionamentos mais saudáveis no futuro. No próximo capítulo, abordaremos a importância de redefinir o que é um relacionamento saudável e como criar novos padrões para se proteger de futuras traições. Autossuficiência emocional, o poder de ser seu próprio aliado. A autossuficiência emocional é uma habilidade essencial para qualquer homem que deseje se fortalecer após a traição e construir um futuro mais equilibrado. Isso significa ser capaz de encontrar estabilidade emocional internamente, sem depender exclusivamente dos outros para validação ou para lidar com a dor. Aqui estão algumas formas de desenvolver e manter essa autossuficiência. 1. Estabeleça limites saudáveis. Quando você é emocionalmente dependente de outra pessoa, especialmente após uma traição, há uma tendência de tentar buscar conforto fora de si mesmo. Isso pode ser perigoso, pois pode levar a comportamentos como a busca incessante por aprovação ou a tentativa de consertar o relacionamento. Estabelecer limites saudáveis significa compreender até onde você pode se doar, e saber quando é necessário priorizar o seu bem-estar emocional. Esses limites protegem você de quedas emocionais profundas e garantem que você não seja sugado para um ciclo de dependência afetiva.
2. Cultive a independência emocional. Ter a capacidade de lidar com suas emoções sem depender do apoio constante de terceiros é uma das maiores demonstrações de autossuficiência emocional. Isso envolve aprender a lidar com suas frustrações, raivas e tristezas de maneira construtiva. A independência emocional não significa que você deva se isolar ou não pedir ajuda quando necessário, mas sim que você deve ser capaz de se manter equilibrado e em controle de suas reações, mesmo nas situações mais desafiadoras. Isso pode ser alcançado por meio da autorreflexão, meditação e práticas de autocontrole. 3. Reconecte-se com sua identidade. Muitas vezes, após uma traição, um homem pode começar a questionar sua identidade e valor pessoal. A autossuficiência emocional começa com a reconquista do seu eu interior. Isso implica em redescobrir suas paixões, interesses e objetivos que não dependem de outra pessoa. Quando você se reconecta com quem você realmente é e com o que te motiva, fica mais fácil não se deixar abalar por fatores externos. Ter uma vida rica e plena fora do relacionamento fortalece a autoestima e faz com que você não se perca em uma dinâmica de dependência emocional. 4. Pratique o autoconhecimento constante. Desenvolver a autossuficiência emocional exige um compromisso contínuo com o autoconhecimento. Quanto mais você entender suas emoções, suas reações e os gatilhos que podem desencadear certos comportamentos, mais fácil será manter o controle emocional. A introspecção regular, seja por meio de journaling, meditação ou terapia, oferece uma plataforma sólida para que você se conheça mais profundamente, permitindo que seja mais equilibrado ao lidar com os altos e baixos da vida. A autossuficiência emocional não só ajuda a recuperar o equilíbrio após uma traição, como também prepara você para construir relacionamentos mais saudáveis no futuro. No próximo capítulo, abordaremos a importância de redefinir o que é um relacionamento saudável e como criar novos padrões para se proteger de futuras traições. Como criar padrões de relacionamento saudáveis. Após vivenciar a traição, muitos homens se veem diante de uma decisão importante: como seguir em frente nos relacionamentos. É fundamental redefinir o que constitui um relacionamento saudável e estabelecer novos padrões que assegurem uma dinâmica mais equilibrada e confiável. Aqui estão algumas maneiras de criar esses padrões para evitar futuras desilusões. 1. Defina suas expectativas com clareza. Uma das principais razões pelas quais os relacionamentos falham é a falta de comunicação clara sobre as expectativas. Quando você entra em um relacionamento sem ter uma conversa honesta sobre o que ambos esperam, é fácil cair em mal-entendidos. Após a traição, é essencial que você defina suas expectativas de forma clara e assertiva, tanto para si mesmo quanto para sua parceira. Isso envolve discutir questões como lealdade, prioridades, objetivos de vida e até mesmo o comportamento esperado dentro do relacionamento. Ter essas conversas desde o início estabelece um entendimento mútuo e fortalece a confiança. 2. Estabeleça limites que respeitem sua individualidade. Em um relacionamento saudável, é crucial que ambos os parceiros mantenham suas identidades e interesses individuais. Após uma traição, você pode perceber que houve uma perda de autonomia e que o relacionamento começou a consumir outras áreas de sua vida. Para evitar isso, é importante estabelecer limites que respeitem a individualidade de cada um. Isso inclui tempo pessoal, espaços para hobbies e amizades, e a preservação das metas individuais. Manter uma identidade separada dentro de um relacionamento ajuda a preservar o equilíbrio emocional e a evitar a dependência excessiva. 3. Priorize a comunicação honesta e aberta. A comunicação é a base de qualquer relacionamento saudável. Ela permite que ambos os parceiros expressem seus sentimentos, preocupações e desejos sem medo de julgamento. Após a traição, pode ser difícil abrir espaço para essa comunicação, especialmente se você sentir que foi traído pela honestidade da outra pessoa. No entanto, estabelecer um padrão de comunicação honesta e aberta é essencial para evitar mal-entendidos futuros. Isso envolve ouvir ativamente, validar os sentimentos do outro e, acima de tudo, ser transparente sobre suas próprias emoções e intenções. 4. Confiança mútua, a base de tudo. A confiança, uma vez quebrada, pode ser difícil de reconstruir, mas é possível com o tempo e esforço mútuo. Para criar um relacionamento saudável após uma traição, é necessário trabalhar em conjunto para restaurar a confiança. Isso significa ser consistente nas ações, manter a palavra e ser transparente em todos os aspectos da relação. Não se trata apenas de perdoar e seguir em frente, mas de trabalhar ativamente para reconquistar a confiança do outro, seja em pequenos gestos ou em grandes ações. 5. Seja seletivo nas parcerias futuras. Por fim, após a traição, muitos homens cometem o erro de se apressarem em entrar em um novo relacionamento.
O tempo para curar e refletir sobre o que realmente se deseja em um parceiro é fundamental. Selecione suas futuras parcerias com mais discernimento, procurando alguém que compartilhe seus valores, objetivos e que demonstre integridade e respeito. Relações baseadas em valores e propósitos alinhados têm muito mais chances de prosperar e resistir às dificuldades que surgem ao longo do tempo. Estabelecer padrões de relacionamento saudáveis não só protege você de futuras traições, mas também cria uma base sólida para relacionamentos duradouros e gratificantes. No próximo capítulo, veremos como a mudança de mentalidade pode transformar completamente a forma como você encara os relacionamentos e a traição em si. Mudança de mentalidade: como transformar a visão sobre relacionamentos e traição. A mudança de mentalidade é um dos aspectos mais poderosos para quem deseja se recuperar da traição e evitar padrões negativos no futuro. Alterar a forma como você vê os relacionamentos e a traição pode ser a chave para uma nova abordagem mais saudável e mais focada no crescimento pessoal. Vamos explorar como transformar sua perspectiva de forma construtiva. 1. Encare a traição como um aprendizado. Embora a traição seja dolorosa, ela também oferece uma oportunidade única de aprendizado. Ao invés de encarar a traição como uma falha pessoal ou um golpe no seu valor, veja-a como uma lição importante sobre quem você é, o que precisa melhorar e o que realmente quer em um relacionamento. Isso não significa que você deve justificar o comportamento da outra pessoa, mas sim que pode usar a experiência para se aprimorar e evitar cair em padrões destrutivos no futuro. A dor pode ser transformada em sabedoria. 2. Adote uma mentalidade de crescimento. Ao invés de se focar no que deu errado, foque no que você pode controlar, o seu próprio crescimento. A mentalidade de crescimento é aquela que vê os desafios como oportunidades para evoluir. Se você se sentir derrotado pela traição, lembre-se de que, ao aprender com ela e crescer, você não apenas se torna emocionalmente mais forte, mas também mais preparado para os relacionamentos futuros. A ideia central é: eu não sou definido pelas circunstâncias, mas pela minha capacidade de aprender com elas. 3. Reprograme suas crenças sobre relacionamentos. Muitas vezes, traumas passados, como uma traição, podem gerar crenças limitantes sobre relacionamentos, como o medo de se entregar completamente ou a desconfiança generalizada em todas as mulheres. Para superar isso, é necessário reprogramar essas crenças. Ao invés de ver todos os relacionamentos com desconfiança, tente adotar uma visão mais equilibrada, em que você ainda acredita no potencial de um relacionamento saudável, mas com uma compreensão mais realista dos desafios e da necessidade de estabelecer limites e padrões claros. 4. Transforme a dor em motivação. Uma mudança de mentalidade poderosa envolve transformar a dor da traição em motivação para melhorar sua vida em várias áreas, não apenas nos relacionamentos. O impacto de uma traição pode levar você a redirecionar seu foco para o sucesso pessoal, seja na carreira, na saúde ou no desenvolvimento emocional. Ao adotar essa abordagem, você coloca a dor no lugar certo, como um impulso para se tornar uma versão melhor de si mesmo, ao invés de um obstáculo intransponível. 5. Não permita que a traição defina sua vida. Embora a traição tenha sido um evento significativo, ela não precisa definir sua vida. A mudança de mentalidade envolve entender que você é mais do que qualquer experiência negativa que tenha enfrentado. O que você decide fazer com essa experiência é o que realmente importa. Com o tempo, você pode olhar para a traição não como um peso emocional, mas como uma etapa do seu caminho de crescimento pessoal. O que define você é a sua capacidade de seguir em frente com mais força e entendimento, e não o que aconteceu no passado. A mudança de mentalidade é a chave para se libertar do ciclo de dor e sofrimento causado pela traição. No próximo capítulo, vamos abordar como transformar essa nova mentalidade em ações concretas e estratégias para garantir que você construa relacionamentos mais fortes e satisfatórios no futuro. Transformando a dor em ação: como criar um futuro de relacionamentos sólidos e plenos. Agora que você compreende a importância de lidar com a dor da traição de forma saudável, desenvolver a autossuficiência emocional e criar padrões mais saudáveis para os seus relacionamentos, o próximo passo é transformar todo esse aprendizado em ações concretas que guiarão você para um futuro de relacionamentos sólidos e plenos. Aqui estão algumas estratégias para aplicar essa nova mentalidade e criar um futuro mais satisfatório. 1. Defina novos objetivos de vida e relacionamentos. Com a dor da traição sendo superada e a mentalidade transformada, é hora de definir novos objetivos para a sua vida. Não se limite a resolver apenas questões relacionadas ao relacionamento passado, mas expanda para outros aspectos da sua vida, como sua carreira, saúde, bem-estar e desenvolvimento pessoal. O primeiro passo para um futuro melhor é estabelecer metas claras e específicas.
Quando se trata de relacionamentos, é importante saber o que você realmente quer. Pergunte a si mesmo: o que é mais importante para mim em um relacionamento? Estabeleça essas expectativas para guiar suas futuras decisões. 2. Invista em relacionamentos que nutrem seu crescimento. A qualidade dos relacionamentos que você mantém no futuro será um reflexo da sua mentalidade transformada. Escolha se cercar de pessoas que promovam o seu crescimento, tanto pessoal quanto emocional. Isso inclui não só parceiros românticos, mas amigos, familiares e colegas de trabalho. Relacionamentos que o incentivam a crescer e evoluir são essenciais para um futuro saudável. Ao estabelecer novos relacionamentos, lembre-se de aplicar os padrões e limites que você aprendeu, garantindo que eles se alinhem aos seus objetivos de vida. 3. Busque terapia ou aconselhamento se necessário. Embora você tenha percorrido um longo caminho, às vezes é necessário buscar ajuda externa para garantir uma recuperação plena. A terapia ou o aconselhamento podem ser extremamente valiosos, não apenas para superar o trauma da traição, mas também para aprender novas habilidades de comunicação, resolução de conflitos e construção de confiança. Se você sentir que certas questões ainda precisam de mais atenção ou orientação, buscar o auxílio de um profissional pode ser a chave para um futuro mais saudável. 4. Aprenda a confiar novamente. Reconstruir a confiança após uma traição não é fácil, mas é essencial para criar relacionamentos fortes no futuro. Para fazer isso, comece a confiar em pequenos passos. Não force o processo, mas entenda que a confiança é construída com o tempo, consistência e ações. Ao começar um novo relacionamento, seja com uma nova parceira ou até mesmo com amigos e familiares, esteja disposto a abrir seu coração novamente, sem carregar o peso da desconfiança passada. A confiança não é uma moeda que se perde de uma vez, ela pode ser reconstruída, mas requer paciência e disposição para dar o primeiro passo. 5. Continue focado no seu crescimento pessoal. O processo de cura e aprendizado nunca deve parar. Mesmo depois de superar a dor da traição, continue investindo em seu crescimento pessoal. Isso não apenas ajudará você a manter um equilíbrio emocional saudável, mas também o preparará para enfrentar qualquer desafio futuro de maneira mais madura e resiliente. O autodesenvolvimento constante garante que você continue sendo a melhor versão de si mesmo, pronto para construir relacionamentos sólidos e duradouros. Conclusão: superando a traição e criando um futuro melhor. A traição é uma experiência dolorosa, mas também uma oportunidade de transformação. Ao entender os fatores que contribuem para a traição, lidar com a dor de maneira saudável e aplicar uma mentalidade de crescimento, você pode se reconstruir emocionalmente e construir relacionamentos muito mais fortes no futuro. Lembre-se de que a chave para superar essa fase é a ação consciente e a determinação de criar uma vida mais equilibrada, autossuficiente e repleta de relacionamentos saudáveis. Ao seguir esse caminho, você não apenas se cura, mas se torna mais forte, mais sábio e mais preparado para os desafios que a vida e os relacionamentos podem trazer. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida.